Bem-vindo, guardiões! Chegamos no módulo 12, Nutrição além da comida, do palco aos bastidores do ato de comer. Estamos agora na joia Estilo de Vida, no seu componente sobre nutrição. E aqui nesse módulo 12, abordaremos alguns tópicos muito importantes. Na busca do santo graal nutricional, decifrando enigmas de milhões de dólares. O segredo para construir novos hábitos, o poder do gatilho e da recompensa. Por que você come o que come? Por que você não come o que não come? Na prática, como sabotar a sua autossabotagem? A dança dos sentidos, desvendando a relação entre emoções e alimentação. E no final, um checklist sobre nutrição e estilo de vida saudável. À medida que os guardiões se aprofundavam na construção de um estilo de vida saudável, uma das áreas mais desafiadoras que enfrentavam era a nutrição. Eles compreendiam que a comida tinha um valor que ia além dos nutrientes, envolvendo uma complexa relação bio, psico, sociocultural. O ato de comer, muitas vezes, não se limitava à simples ingestão de alimentos, mas era influenciado por uma série de fatores comportamentais, emocionais e, lógico, ambientais. Logo identificaram e cunharam um termo, nutrição além da comida, do palco aos bastidores do ato de comer. Era comum os guardiões se depararem com a chamada fome hedônica, na qual comiam não apenas pela necessidade física, mas também pelas emoções. Eles reconheciam que muitas vezes recorriam à comida como uma forma de lidar com o estresse, a ansiedade e outras emoções difíceis de enfrentar. Identificar os bastidores por trás desse comportamento era essencial. O palco podia ser o ato de comer, mas os gatilhos e o cenário por trás desse ato era o que verdadeiramente importava. Os guardiões se questionavam se estavam se sabotando, permitindo que hábitos indesejados se perpetuassem, sem uma análise mais profunda. Desconstruir esses hábitos era uma tarefa árdua, mas crucial para a construção da Torre Saúde de Ferro. Os guardiões sabiam que precisavam adotar uma abordagem consciente e proativa em relação à sua alimentação. Eles buscavam compreender melhor suas motivações e emoções por trás das escolhas alimentares, aprendendo a distinguir entre fome física e a fome emocional. Diante desses desafios, os guardiões se viam provocados a refletir profundamente sobre suas escolhas alimentares e seu impacto em sua própria saúde, longevidade e desempenho. Eles entendiam que construir a Torre Saúde de Ferro não era apenas mais uma questão de seguir uma dieta ou um plano alimentar, mas sim de cultivar uma relação saudável e consciente com a comida, que nutrisse não apenas os seus corpos, mas também sua mente e espírito. Além disso, perceberam que a sociedade em que viviam desempenhava um papel significativo em seus hábitos alimentares. As pressões sociais, os padrões estéticos e até mesmo a publicidade exerciam influência sobre suas escolhas. Portanto, parte de sua jornada envolvia não apenas a autorreflexão, mas também uma análise crítica do ambiente que os cercava, buscando maneiras de resistir às influências negativas e criar um espaço onde suas escolhas alimentares fossem verdadeiramente suas, alinhadas com seus objetivos de saúde e bem-estar. Joia Estilo de Vida, nutrição. Perguntas que valem $1 milhão. Qual estratégia nutricional maximizaria o seu emagrecimento? E a hipertrofia muscular? A performance? São dietas de baixa caloria ou dietas de muito baixa caloria? Sim, há diferença. No que elas consistem? As adaptações fisiológicas frente a essas dietas não levariam ao efeito rebote do ganho de peso corporal? E o que dizer das dietas low fat e as dietas de baixo carboidrato para a composição corporal? Funcionam? Riscos e benefícios. E a dieta cetogênica, animal-based ou plant-based? Indicações, contraindicações e aplicabilidade. Dietas ricas em proteína cursam com maior grau de hipertrofia muscular? Proteínas de origem vegetal possuem a mesma efetividade do que as de origem animal? E qual o melhor momento para a ingestão de proteína? Balanço energético positivo influencia no processo de ganho de massa magra? Qual a sua magnitude? E para emagrecimento? É possível ganhar massa magra e perder gordura simultaneamente? Faz diferença se o indivíduo é treinado ou sedentário? E a restrição energética diária, contínua ou intermitente? Qual é o mais efetivo? Comer a cada 3, 4 horas ou realizar o jejum intermitente? Mas quantas horas de jejum? E o grau de processamento do alimento? Impacta no emagrecimento? Quais alimentos ajudam a melhorar o meu sono e a diminuir o meu estresse? Qual o impacto da sua alimentação na sustentabilidade do planeta Terra? E os suplementos alimentares, devo ou não utilizar? No mundo globalizado, especialmente através da internet e redes sociais, temos acesso a uma gama enorme de informação e desinformação. Nós consumimos diariamente todos os tipos de conteúdo,
especialmente os conteúdos não científicos. Campo fértil para propagação e disseminação de falsas promessas, expectativas e ilusões. Existem diversos gurus na internet vendendo a fórmula mágica, a dieta perfeita, para qualquer objetivo que se possa ter. E nós ainda caímos nessas falsas promessas. Esse é apenas um alerta que fazemos a todos vocês, guardiões. Procure um nutricionista habilitado para ajustar todo o seu planejamento dietético. Duvide de quem gosta de rotular as dietas em boas ou ruins, pois é mais prático e fácil, mas não é o correto. Sempre haverá contexto e individualidade. Aspectos como presença de doenças, polimorfismos genéticos, condições socioeconômicas, hábitos, costumes, cultura, preferências, aversões, alergias e intolerâncias alimentares, modalidade, tempo, intensidade despendida no exercício físico, rotina de trabalho, objetivos e até mesmo a consciência do impacto da sua alimentação na sustentabilidade do planeta são pontos a serem considerados na prescrição nutricional. Sim, é bem complexo. Devemos lembrar que o alimento e o ato de comer vão muito além de questões simplesmente energéticas. O alimento é muito mais do que um veículo de nutrientes e energia, tendo uma relação bio, psico, social e cultural com o indivíduo. A ciência reconhece que a alimentação saudável é um aspecto importante para o nosso estilo de vida e que, apesar de toda a individualidade e contexto do indivíduo, o padrão alimentar mais associado com saúde e longevidade realmente é o plant-based diet. A dieta plant-based diet é baseada em vegetais íntegros, não refinados e intactos, e preconiza o consumo de todas as partes da planta. Frutas, vegetais, grãos integrais, leguminosas, sementes, nozes, azeite são permitidos. E o consumo de alimentos refinados e processados é desencorajado. É uma dieta rica em água, fibras, fitoquímicos, compostos bioativos e micronutrientes. Na sua versão menos restrita, permite o consumo de alimentos de origem animal, de forma eventual. Nesse padrão alimentar, costuma-se observar uma sinergia nutricional, com elevada densidade nutricional e uma baixa densidade energética, estando associada a diversos benefícios para a sua saúde, além de contribuir para a sustentabilidade do planeta. Esse padrão alimentar é considerado referência, quando se pretende assumir um estilo de vida saudável. Mas se esse padrão alimentar não for para você, ao menos neste momento, está tudo bem. Mas tente diminuir ultraprocessado e consumir mais frutas, legumes, vegetais e água. Nesse momento, nosso foco não será responder cada uma dessas perguntas provocativas iniciais. Entretanto, já fico alerta para que vocês possam perceber a complexidade do tema. E mais importante, aumentem o seu nível crítico quando forem consumir esse tipo de informação pela internet. Guardiões, vocês já perceberam que para qualquer resultado satisfatório, precisaremos de uma rotina bem estruturada e organizada. Responda com franqueza. A sua rotina sabota os seus resultados? O que você faz rotineiramente na semana? Você vem dando a devida atenção à sua alimentação? Como está o seu padrão alimentar hoje? Por que come o que come? Por que não come o que não come? Você tem uma rotina alimentar? Quando come? Onde come? Em casa, na rua, no trabalho? Horário que sente mais fome ao longo do dia? Já identificou? Realiza quantas refeições por dia? Você pula refeições? Como é a sua relação com a comida? Os seus costumes? Como está a ingestão diária de água? Você bebe água? Quais os tipos de alimentos que encontramos na sua casa, hoje e agora? E as guloseimas? Congelados, refrigerantes, biscoitos recheados? Você tem episódios de perda de autocontrole frente a esses produtos? Você ataca a geladeira de madrugada? Gosta de beliscar durante o dia inteiro? Belisca qual tipo de alimento? Os biscoitos? O sorvete? E com seu cônjuge e amigos? Nas festas? No churrasco? Tem álcool? Tem bebida? Qual a frequência das festas? A sua vida social é agitada? Já pensou que você pode estar se sabotando criando um meio e rotinas favoráveis para que tenha acesso a esses tipos de alimentos? Pois é, guardiões, precisamos 1. Entender o que está por trás desse comportamento e 2. Dificultar a instalação desse ambiente favorável para que o hábito indesejado não se propague. Eu sei que comer a caixa toda de chocolate me distancia dos meus objetivos, mas eu não consigo parar de comer até que a caixa fique completamente vazia. Esse é um relato comum de vários guardiões. Nós sabemos que, por vezes, ter o conhecimento por si só não é o suficiente para gerar as mudanças que são necessárias. A atitude de comer até o último chocolate já é consequência de uma sequência de eventos prévios que aconteceram e desencadearam o ato em si. O hábito é subconsciente. É uma forma do cérebro poupar tempo e energia para executar uma ação e podem ocupar mais de 50% das nossas tarefas diárias. Pode ser benéfico, pois eu não preciso pensar para beber água, escovar os dentes ou até mesmo dirigir. Por outro lado, hábitos não saudáveis também estão lá, escondidos na forma de necessidades.
e esses estão impedindo você de chegar no próximo nível. Muitos nutricionistas, não todos, obviamente, foram treinados apenas para identificar o suposto erro. Como assim? Não comam a caixa toda de chocolate, troquem por legumes, alguns nutricionistas poderiam dizer. Não vai funcionar. Lembrem, a motivação é interna. E por mais que você queira mudar por vezes, não conseguirá fazê-lo tudo sozinho. Você precisará de ajuda. E ajuda não pode ser simplesmente dizer: ei, troque toda a caixa de chocolate por legumes. Isso a gente já sabe, mas é difícil executar. Acreditamos que essa conduta pode não funcionar para esse perfil de pessoas que, historicamente, têm problemas na sua relação com o alimento. O alimento é sempre visto de forma punitiva. Por outro lado, em outras situações, com outro perfil de cliente, de indivíduo, trocar consistentemente os legumes por chocolate pode ser falta de comprometimento com ele mesmo e com o projeto estipulado. Retomemos agora o exemplo de quem perdeu o autocontrole e come a caixa toda de chocolate. O chocolate, a bebida, o cigarro, a pizza, o refrigerante não são um problema. Esse comportamento é o registro final de um ato que iniciou a partir de uma sequência de outros eventos. Precisamos entender os elos dessa corrente. Precisamos andar alguns passos para trás e entender o que aconteceu, o que ocorreu antes da cena consumada. Sempre chego em casa cansado à noite, no trabalho, trânsito, tudo muito estressante. Eu mereço comer chocolate para aliviar toda essa tensão. Esse é um relato comum. Perceba que o chocolate é sua fuga. O chocolate é a solução que você encontrou para resolver, originalmente, outro problema. Mas pensa comigo, estamos resolvendo o problema ou apenas fortalecendo o que não deveria ser fortalecido? Como assim, Thiago? Me explica. Gente, você está estressado. E para aliviar o estresse, você devora a caixa de chocolate inteira. O que causou o estresse? Foi a falta de chocolate? Se a resposta for não, não adianta comer o chocolate. Faz sentido para você? Faça essa reflexão. Estamos nos cegando para o real problema, nos esquivando do desconforto emocional, ao invés de tentar buscar formas de resolver o problema que a gerou. E qual o problema, Thiago, de resolvermos o estresse comendo chocolate? Eu vou lhe contar. Ao menos 2 problemas que são bem básicos. O primeiro, o claro distanciamento da resolução real do problema que gerou a emoção desconfortável, que foi o estresse. Já vou aprofundar. E o número 2, a própria estratégia de enfrentamento utilizada é um problema. Mas por quê? Através dessa associação aprendida, os indivíduos podem começar a usar o alimento para aliviar essas e outras perturbações menores, como cansaço ao final do dia. É o tal do eu mereço. Trabalhei duro hoje e hoje eu mereço um sundae de chocolate. Reforçamos um comportamento inadequado que está associado a problemas futuros, além de acreditarmos que o problema foi resolvido. O problema não foi resolvido. Com a supressão momentânea da resposta emocional desagradável, foi o estresse, o comportamento, que foi comer o chocolate, é reforçado e considerado até efetivo para o problema em questão. Não buscar a compreensão e a resolução dos fatores responsáveis pelo evento estressor é bem problemático. Não se trata um problema criando outro problema. Até porque comer o chocolate não estará tratando nada. Não estará tratando o estresse do trabalho ou do trânsito. Ele não vai resolver. Precisamos desenvolver maior autocontrole, hábitos saudáveis, promoção de saúde e bem-estar. Identifique as situações que te levam a comer o chocolate, ou a beber, ou a fumar, ou a comer junk food, etc. Onde? Quando? Com quem? Qual é a quantidade? Qual a frequência? Por que eu faço isso? Qual o motivo? Escreva as suas emoções e os gatilhos envolvidos em um diário. Para sair da armadilha, precisamos identificar primeiro que estamos presos em uma armadilha. Uma vez que você identifica os seus gatilhos, interrompa o ciclo. Gatilho, comer e a recompensa. Substitua o comer com atividades que apoiam os seus objetivos, hábitos que sejam agradáveis para você e que te mantenham nas suas metas. A pergunta mais coerente agora seria: quando você chega à noite estressado do trabalho, o que mais poderia te relaxar além do chocolate? Mudar o seu mindset. O que você enxerga no comportamento, que é o ato final, é um resultado de algo interno, que pode estar relacionado com uma sequência de eventos anteriores, como se fossem os bastidores. E o ato de comer o chocolate é o palco. Comer o chocolate é a solução na perspectiva do indivíduo. A pessoa só está utilizando uma estratégia para controlar uma emoção. É o que denominamos de fome hedônica ou emocional. Você está comendo emoção. Já está condicionado inconscientemente. O hábito já se disfarçou de necessidade. Uma abordagem possível, nesse momento, seria perguntar para os próprios indivíduos: você, guardião, quais outras estratégias, tira o foco do chocolate, te dará acolhimento, conforto, refúgio, achar a mesma recompensa, o mesmo sentimento que o chocolate traz, mas que depois não venha uma sensação de fracasso, derrota, e sim uma sensação de vitória e de controle. A resposta estará sempre com você, não está comigo. Talvez você ainda não saiba o que responder, mas testando diariamente, você irá achar a resposta.
Manter o gatilho e a recompensa, mudando o hábito que se deseja trocar, é o modo mais rápido e eficiente de construir um novo hábito. Então vamos lá. O que mais te relaxa, que é a recompensa, quando chega em casa à noite estressado e cansado, que é o gatilho, do que comer o chocolate, que é o hábito a ser trocado. Estou estressado, esse é o gatilho. Eu como chocolate, é o hábito atual. Eu relaxo, é a recompensa. Vamos lá agora. Eu estou estressado, é o mesmo gatilho, vamos manter o gatilho. O que você vai fazer? É um hábito novo, que não comer o chocolate. E ao fazer esse hábito novo, eu relaxo, que é a recompensa. Isso que a gente tem que conseguir identificar. Mas lembre-se, o hábito antigo sempre estará lá, registrado no seu subconsciente. Então a gente precisa dificultar a sua autossabotagem também. É uma segunda estratégia. Descubra o que lhe dará alívio no estresse que não seja o chocolate. Gosta de ouvir uma música? Assistir um vídeo? Conversar com a família? Ler um livro? Assistir um jogo de futebol? Cortar o cabelo? Autocuidado? Né? Fazer a barba? Lavar o carro? Sair de bicicleta? Meditar? Deixe tudo isso engatilhado para facilitar a execução quando chegar em casa à noite cansado, que é o gatilho. Paralelamente, podemos dificultar esses gatilhos. Não compre mais chocolate para dentro da sua casa. Não tenha esses produtos em casa ou no trabalho. Não vá ao bar se não tem autocontrole sobre a bebida. Evite ficar com muita fome. Baixará o seu poder de autocontrole. Tenha opções mais saudáveis ao seu lado. Como eu faço isso, Tiago? Me explica. Tenha planejamento, meta e rotina. Se organize, organização, palavra-chave. Já deixe preparado previamente um lanche ou jantar saudável para comer ao chegar em casa. Faz sentido para você? Atenção plena no momento da refeição. Atenção plena no momento da refeição. Coma em ambiente calmo, sem distração. Coloque o ambiente a seu favor. Evite comer vendo televisão, respondendo aplicativo. Tudo isso vai distrair você. Desliga a televisão e o celular. Já ajuda muito. Você não tem noção. Sem perceber, você está engolindo os alimentos, sem sentir o prazer, o aroma, o gosto, a textura dos alimentos. Além disso, acaba ingerindo um teor energético maior do que deveria. O nosso organismo leva alguns minutos para identificar que estamos saciados. O que ocorre é que ao comermos demasiadamente rápido, o nosso centro regulador da fome e saciedade, localizado aqui no hipotálamo, uma glândulazinha bem pequena, não tem tempo de perceber que estamos saciados e comemos mais do que deveríamos. Então o que eu falo para você é o seguinte: desacelera, vai devagar. A cada garfada, coloque os talheres na mesa. Respire, converse com as pessoas que estão ao redor. Se o objetivo principal for o emagrecimento, saia da refeição com 80% saciado. Não há necessidade alguma de comer até ficar empanzinado ou totalmente cheio. Não precisa. Quais são os seus limitantes? Quais são as suas âncoras? Quem vai ao mercado para você? Quem faz as suas compras? Quem cozinha a sua comida? É você ou a indústria? Você sabe cozinhar? Você tem tempo para cozinhar? Gosta de cozinhar? Qual nota você daria para a sua alimentação hoje? Você tem consciência que esse padrão alimentar atual está retirando a sua saúde? Que está afastando você do emagrecimento, da hipertrofia, da longevidade ou mesmo da performance? Qual a consequência dessa rotina para o seu futuro? Como imagina o seu padrão alimentar daqui a um mês? O que acha que poderia melhorar? Qual estratégia para iniciar as mudanças? Qual mudança de hábito seria confortável implementarmos hoje, sem grandes dificuldades na sua rotina? Talvez seja ingerir mais frutas e legumes, diminuir o refrigerante e o álcool. Não precisa mudar tudo de uma única vez, não funciona. Planeje, estruture uma rotina semanal e tenha instrumentos para diminuir a sua autossabotagem. Que tal iniciarmos por algo com uma barreira baixa de entrada? Como, por exemplo, simplesmente ingerir mais água ao longo do dia. Já é um bom começo. Dê o próximo passo. Em suma, atrapalhe o hábito antigo, construa outro no lugar e coma com atenção plena. Perceba que ao invés de nos concentrarmos apenas nos aspectos nutricionais dos alimentos, com a dicotomia é bom ou é ruim, pode ou não pode, devemos considerar a influência de fatores psicológicos, sociais e emocionais no ato de comer. Essa é uma abordagem que vai além da simples prescrição de dieta restritiva, visando a perda de peso corporal, pois foca na relação entre os comportamentos alimentares, as emoções e as suas escolhas alimentares. Essa abordagem incentiva a conscientização dos comportamentos alimentares, desenvolvendo uma escuta ativa, atenta dos sinais de fome e saciedade. Promove uma relação saudável com a comida, reconhecendo que existem fatores emocionais ligados à alimentação. Busca identificar padrões comportamentais que possam estar contribuindo para as questões relacionadas à alimentação, como compulsão alimentar, restrição excessiva ou alimentação emocional. Enfatiza o desenvolvimento de habilidades para a promoção de escolhas alimentares conscientes. A insatisfação corporal no indivíduo obeso está relacionada a distúrbios alimentares, baixa autoestima e depressão.
Nesse sentido, trabalhar a autoestima, a imagem corporal e a autoafirmação são aspectos importantes para o tratamento da obesidade. Procure um profissional para lhe ajudar na sua jornada. Vejamos agora um checklist bem rápido, anota aí, sobre nutrição e estilo de vida saudável. Pode ser um desafio para você. Organizar a semana é fundamental. Preparar, pensar na alimentação ao longo da semana. O que você vai comer? Onde irá comer? É restaurante? É em casa? Com quem você vai comer? Ir ao supermercado no final de semana e preparar comida em quentinhas para a semana toda é uma estratégia que pode ajudar alguns indivíduos a manter-se no planejamento dietético. Tudo dependerá do seu contexto de vida. Olha o checklist, vamos lá. Número 1. Mude o seu comportamento. Mude o estilo de vida. Tenha planejamento, consistência e disciplina. Número 2. Tenha metas bem definidas e ajustadas. Reavalie e mude o planejamento se preciso. Número 3. Reestruturação cognitiva. Identifique os gatilhos e a recompensa. Insira outro hábito no lugar que traga a mesma recompensa. Número 4. Controle do meio onde se vive. Dificulte a autossabotagem. Tenha ações claras para prevenção de recaídas. Número 5. Comer com atenção plena. Durante as refeições, descreva o ambiente. Televisão está ligada? Está respondendo mensagem no aplicativo? Pouco tempo para realizar as refeições? Come em pé, na correria? Come sem pensar? Você engole o alimento? Como anda a sua alimentação? Procure um profissional para auxiliá-lo na sua rotina. Realizar os ajustes necessários para atingir as suas metas. Número 6. Desenvolva habilidades de culinária. Programe compras no Hortifruti com mais frequência. Torne o ambiente favorável. Mude pequenos hábitos. Inicie pelos menos desafiadores. Torne-os rotinas, comportamento. Número 7. Evite a fome exagerada, pois ela vai diminuir o seu nível de exigência. Nunca vá ao supermercado com fome, pois o seu carrinho voltará cheio de guloseimas. O número 8. Beba bastante água ao longo do dia. Água, gente, não é suco de fruta, não é refrigerante, não é leite, outros fluidos quaisquer com caloria. É água. Beba água. Número 9. Alimentos sólidos tendem a induzir mais saciedade do que os líquidos. Prefira a laranja ao suco de laranja. Calorias líquidas não têm lugar ou tem muito pouco lugar ou pouco espaço durante o processo de emagrecimento, a não ser por conveniência. Devem ser substituídas por alimentos sólidos. Número 10. Minimize alimentos de origem animal e alimentos ultraprocessados. Número 11. Dê preferências a alimentos de origem vegetal, naturais e integrais. O número 12. É importante consumir uma ampla variedade de cereais integrais, vegetais, leguminosas, como por exemplo, feijão, lentilha, grão de bico, frutas, castanhas, sementes e especiarias. Número 13. Garanta a quantidade satisfatória de proteínas em todas ou ao menos na maioria das refeições diárias. Número 14. Consuma semanalmente peixes, fontes de ácidos graxos essenciais que o nosso corpo não produz, como por exemplo o ômega 3 e o ômega 6. Avalie a possibilidade da suplementação do ômega 3 e ômega 6, especialmente se você for vegano. Mais ainda o ômega 3. O ômega 6 não tem tanta essa particularidade. Avalie a suplementação do ômega 3. O número 15. O seu café da manhã, constituído de pão com manteiga e cafezinho, e a refeição da tarde, constituída de uma fruta, precisa ser melhorado. Está faltando proteína. Lembre, proteína em todas as refeições, ou na maioria das refeições. Suplementos proteicos podem ser bem-vindos nesse cenário. Avalie com um profissional nutricionista. Número 16. Nas grandes refeições, inicie por salada volumosa e as fontes proteicas, deixando sim as fontes de carboidrato por último na refeição, como arroz, a farofa, o macarrão, a batata. A tendência é você comer menos ao final dessa refeição. A ordem dos alimentos em uma refeição impacta na saciedade. Se o seu objetivo não for emagrecimento, não leve essa recomendação tão a sério. A ordem dos alimentos não vai impactar tanto. Mas se você quer emagrecer, comer um pouco menos, coloque o carboidrato depois. Comece pela salada, também tem carboidrato, ok? Mas é muita fibra, depois vem com a proteína, e aí você vai consumir daqui uns 2, 3, 5 minutos a sua fonte principal de carboidrato. Você vai com certeza comer um pouco menos, porque você vai ter mais saciedade. Fica essa dica. O número 17. Cuide do seu intestino, da sua microbiota. É muito importante. Procure um profissional para te auxiliar no processo. Número 18. Suplementos. Posso ou não posso? Sim. Dentro da individualidade do contexto, avaliado pelo profissional, pode contribuir muito para atingirmos as metas estabelecidas. Entretanto, gente, não se engane. Não existe suplemento milagroso. Desconfie de quem só prescreve manipulado e não aborda nada sobre comida. O número 19. Lembre-se, meu amigo, meu jovem guardião de 40 a mais. Você ainda é uma Ferrari. Então, por favor, coloca combustível de qualidade nesse motor que ele vai responder. Agora, se o seu carro for abastecido com tanque de gasolina com junk food, aí não há Ferrari que resista. Então, coma comida de qualidade. E o número 20, automonitoramento. Registros de ingestão alimentar, dos episódios de perda do autocontrole e dos gatilhos desencadeantes. O automonitoramento é um procedimento utilizado para observação, avaliação
e intervenção comportamental. Essa técnica fornece dados para se conduzir análises funcionais, delimitar objetivos de intervenção, planejá-la e avaliar os resultados. O automonitoramento é útil no sentido de auxiliar na elaboração do planejamento e ajustes terapêuticos. Você também pode registrar os níveis de atividade física, qualidade e quantidade do sono, controle de tóxico, relacionamento saudável versus relacionamento tóxico e nível de estresse. Tudo isso é automonitoramento. Você pode registrar. Por outro lado, existem situações onde há necessidade de uma intervenção mais rápida por parte dos profissionais. Exige tratamento. No próximo episódio, contaremos o caso dos transtornos alimentares, como a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar periódica. E como tudo isso se relaciona com jovens 40+, que almejam performance, os nossos atletas master. Transtornos alimentares, o lado oculto da performance atlética. Esse é o nosso próximo passo, o próximo episódio.